Amém, amados irmãos, boa noite, Jesus é o Senhor. É uma alegria muito grande hoje à noite poder participar dessa reunião. Nós que estamos aqui distante de vocês, sempre acompanhando de longe, e é com muita alegria que a gente acompanha mais uma conferência de jovens, graças ao Senhor, nesse mundo tão terrível, tão difícil que nós nos encontramos, nessa geração tão pervertida e corrupta. Há um grupo de jovens que estão com a chama acesa, estão acendendo suas tochas e seguindo a carreira que nos está proposta. Essa questão, né, do tema da conferência realmente tem sido um ponto muito forte, de uma importância vital para nós, para o avanço do Evangelho, para o progresso do Evangelho nesses dias finais, que é essa figura maravilhosa da tocha, né? Como foi falado na conferência, então aquela tocha olímpica que sai lá da Grécia, ela sai um ano antes dos Jogos propriamente dito. Então podemos dizer que desde a partida ali da Grécia até chegar ali no estádio, na inauguração, na abertura dos Jogos, podemos dizer que isso é a nossa carreira cristã. E aquela abertura esplendorosa, maravilhosa, podemos comparar ao nosso encontro com o Senhor lá na Nova Jerusalém. Então, o que significa isso? Significa que um dia nós pegamos uma tocha acesa, ou nós mesmos somos essa tocha que Deus nos acendeu, e nós temos uma grande responsabilidade de correr a carreira cristã com uma tocha acesa, não apagando o espírito. Ou seja, o fogo aceso continuamente, assim como o holocausto é falado lá em Levítico. O fogo nunca se apagará ou nunca deve se apagar. Essa deve ser a nossa vida cristã. Então eu espero que essa conferência venha encorajar vocês ainda mais a nunca deixar que nenhuma coisa, nenhuma distração possa fazer com que a nossa tocha se apague. Amém? Então, eu vou falar um pouco, né? O Joel pediu, contar um pouco da nossa experiência de tocha, né? Com o nosso serviço aí no estado do Ceará, né? Como tudo aconteceu. Então, Joel vai falar, ou já deve ter falado para vocês, do antepassado, desde os irmãos que foram para a China levar o Evangelho até os nossos dias aqui no Brasil, há cerca de 30 anos atrás, quando nós resolvemos, né, na verdade nós não resolvemos, Deus nos levou aí à Fortaleza, queimar a tocha do Evangelho do Reino aí nessa cidade. E foi uma coisa assim, debaixo da coordenação divina, porque eu não sabia que o Joel estava aí, e o Joel chegou em fevereiro de 1988, e eu fui chamado para ir trabalhar em Fortaleza, na construtora que eu era empregado, em abril daquele ano, ou seja, uma diferença de apenas 2 meses. Então, Deus nos moveu e nós corremos com a nossa tocha e juntamos a nossa tocha aí para queimar junto aí em Fortaleza. E foi uma alegria muito grande nos encontrar no primeiro dia, no dia 21 de abril, lembro bem, de 1988, quando eu almocei com o Joel, lá naquele restaurante ali na Aldeota, onde nós tivemos um primeiro momento de oração. A gente fala que foi a primeira reunião de serviço da igreja em Fortaleza. Nós já tínhamos um problema para orar, que era o nosso apartamento, que precisava alugar. Enfim, ali as nossas tochas se uniram e... Desculpem. Graças ao Senhor, nós unimos nossas tochas e até hoje elas estão juntas. Queria deixar isso bem claro para vocês. Até hoje a nossa tocha está junta, queimando nesse Evangelho. 30 anos se passaram desde aquele dia, né? Vamos fazer agora, esse abril agora, e a nossa tocha nunca se apagou. O Joel saiu algum tempo aí do estado do Ceará, foi queimar outras tochas em outros lugares, eu continuei, depois ele voltou.
E nesse período, né, que a gente começou, então Deus deu algumas pessoas para a gente queimar. Então eu lembro bem da família do irmão Guilherme, a irmã Idalba, uma primeira família que o Senhor nos deu, uma das primeiras famílias, onde a gente ia lá no Henrique Jorge, cada semana ler as lições da verdade. Né? E como foi tão maravilhoso que aquelas tochas foram acesas e aquelas imagens que haviam ali nas paredes, na outra semana foram tiradas, imagens de santos e tudo mais, e ali começou, né, a haver uma reunião da igreja ali no Henrique Jorge. E aí temos até hoje, né, a tocha desse nosso irmão Guilherme, a família, né, toda a sua família. O Guilherme saiu queimando toda a sua família. Muitos da família estão hoje na vida da igreja. Então, irmãos, é uma questão de queimar. É simples, é só a gente sair para cuidar das pessoas. O Senhor me colocou também junto do Kleber, lá na empresa onde nós trabalhávamos, e graças ao Senhor, ali de uma maneira leve, suave, sem muita cobrança, sem muita imposição, pouco a pouco fomos levando o Evangelho, fomos colocando azeite ali, fomos tocando fogo, e que maravilha, né? O Kleber pegou esse fogo, a Gal, a família da Gal, a irmã Suzete, a irmã dela, mais uma família que a tocha se acendeu e continua queimando até hoje, né? Também nós não podemos deixar de citar o nosso irmão Aderson, que hoje não está mais reunido conosco, mas também foi um que nós chegamos junto e a tocha foi acesa. Daí ele acendeu junto comigo também a tocha do Simval e da sua família. Enfim, irmãos, desculpem se eu não tenho tempo, me perdoe, eu não tenho tempo de citar todos os que foram acesos, né? Eu quero falar só os primeiros, né? E não posso esquecer a Emanice, Senhor Jesus, que maravilha, que morava ali na rua 50, aqui do Zé Walter, que era um lugar tão distante da aldeota, com tanta dificuldade para a gente chegar aí, mas aí, semana após semana, a gente estava queimando ali a tocha da Anice. Que maravilha, e hoje a sua família, né, também está queimando na vida da igreja. Amém? Então, irmãos, a irmã Maria Barbosa, uma irmã que esteve conosco. Na verdade, nós não a queimamos, ela que nos ajudou a queimar mais ainda, com sua oração, com a sua comunhão, com seu encorajamento junto conosco. Também a mãe da Lígia, que também estava orando por nós aí, a irmã Tutu, na vida da igreja, também ela nos ajudou a queimar ainda mais. E aí a Lígia também se juntou conosco. Enfim, uma tocha grande foi acesa aí, que é a vida da igreja em Fortaleza. Ainda estou lembrando também da irmã Maria de Salvador, que era uma irmã que era da igreja em Salvador, que estava vivendo aí naquela época, também uma irmã de oração. E que maravilha, esses irmãos todos nos ajudaram bastante a queimar muito, queimar mais e mais. Depois saímos queimando para Quixadá, saímos queimando para o Maranhão, no Bacabal, queimamos em Parnaíba. Senhor Jesus, que maravilha. Irmãos, eu fico muito encorajado em relembrar essas coisas e ver que de uma maneira simples nós podemos sair queimando, né, a chama do Evangelho. Amém? E a minha palavra nessa noite para vocês é que não deixem a chama apagar. Continuem queimando. E esse queimar não precisa de muitas coisas extraordinárias. Esse queimar é simples. Invocar o nome do Senhor, orar-lhe a sua palavra, ler a Bíblia, ter comunhão com os irmãos, pregar o Evangelho e cuidar dos irmãos. É simples, irmãos. É só isso, nada mais. Foi assim que nós fizemos aí, e foi assim que hoje o Senhor tem tantas tochas acesas na vida da igreja em Fortaleza, em toda a região do estado do Ceará. Amém? Que Deus abençoe vocês. A minha parte fica por aqui e eu vou passar um pouquinho para a dona Jussara. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Muito feliz de ter mais uma conferência de jovens, de saber que tantos jovens aí estão buscando o Senhor, estão com a tocha acesa.
Também queria compartilhar, né, como o Joxmar falou, nesse testemunho, quantas irmãs também Deus usou para cooperar com esse ministério, né? Então, várias irmãs foram usadas pelo Senhor para levar adiante esse ministério. E eu louvo muito ao Senhor, que o Senhor nos deu boas cooperadoras, né? O Senhor nos deu a Vilani, a Idalba, a irmã Socorro, e toda essa geração, a irmã Maria, e toda essa geração da minha idade, né? Mas graças ao Senhor, o Senhor tem levantado uma nova geração depois de nós. Uma geração que tem sido firme no serviço ao Senhor, né? Eu louvo a Deus pelo serviço de criança da igreja em Fortaleza, né? Irmãos, isso é uma bênção. Essas irmãs são preciosas, né? Irmão, o serviço da igreja das crianças e o serviço dos jovens, né? O serviço de alimentação, né? Quantos serviços as irmãs cooperam com os irmãos, né? E na conferência o Esdras falou, né, que nós, irmãs,